Digidin, salve galera do Aula D, o canal revolucionário que afronta todas as formas de educação do mundo virtual. Te inscreve, curte, compartilha o vídeo, a página, porque faz bem e é importante e ajuda todo mundo e tu que está assistindo aí. Hoje aqui no PowerPointzinho, slidezinho um pouco diferente, seguindo o padrão de história do Brasil, tá? Dentro do Brasil colônia, a gente está aqui na expansão da América Portuguesa, que segundo a nossa lógica é 2.1.10 dentro da trajetória colonial da história do Brasil. Expansão da América Portuguesa, galera, que também pode aparecer no vestibular com o nome de interiorização do Brasil. Por que isso? Porque, na verdade, há uma interiorização, há uma expansão da parte brasileira pertencente a Portugal, da parte americana pertencente a Portugal. Então isso aqui, ó, eu passei a madrugada desenhando esse mapa aqui, né? Consegui até certinho, do Brasil. Isso aqui é o famoso Tratado de Tordesilhas, criado em 1494, e esse tratado, em função da União Ibérica, ele vai perder, né, a sua função prática e vai haver uma interiorização, uma entrada portuguesa para territórios espanhóis, ampliando o que é o Brasil português e, obviamente, o que é o Brasil atual. Certo? E em próximos vídeos a gente vai ver outros tratados que aparecerão delimitando o que é da Espanha e o que é de Portugal. Certo? Galera, essa interiorização, essa expansão da América Portuguesa, ela foi feita basicamente, tá, por três elementos: a pecuária, as missões jesuíticas e os bandeirantes, o bandeirantismo. Isso, como está na bolinha ali, fica vinculado principalmente ao momento da União Ibérica. Se traçado uma linha entre Portugal e Espanha, quando há a união das coroas, esse tratado, essa delimitação não faz sentido prático, certo? Um por um então. Galera, pecuária, tá? O que é a pecuária? A pecuária, não esqueça, aqui ó, ela dentro do Brasil colonial, dentro dessa lógica monocultora plantation para enriquecer Portugal, para acumular capital em Portugal, dentro do projeto mercantilista, a economia da pecuária ela é subsidiária. O que é isso, Marcito? Subsidiária é complementar. É tipo Morgan Freeman nos filmes. Ator coadjuvante. Ele é tribom, só que ele está sempre sendo aquele ator que faz companhia ao ator principal. Então a pecuária vai ser uma economia de apoio à economia principal do Brasil. Tanto no ciclo do açúcar, quanto no ciclo da mineração. Percebam o seguinte, ó, havia uma regra dentro do projeto português de não ter pecuária, criação de animal, até 10 léguas perto do litoral nas plantações de açúcar. Por motivos que as plantações precisavam daquele espaço e não tinha que ter a entrada de boi e vaca ali dentro. Então, o que acontece? A pecuária acaba nessas 10 léguas para dentro, para o sertão, para o interior, tá? Ela acaba gradualmente ocupando territórios e aprofundando o território português aqui dentro. Tá? E nós vamos ter como economia complementar, como economia subsidiária, pelo menos duas regiões. A região nordeste, que vai subsidiar a economia do açúcar, certo? Como alimentação, como transporte. E também, e na real mais importante aqui, é a região sul, que vai subsidiar a economia da mineração. Daqui para frente, nos próximos vídeos, a gente vai ver que a mineração ela acaba integrando as regiões, integrando as capitanias dentro do Brasil. E o que vai acontecer? Essa integração, esse vínculo, né, dentro do território brasileiro acaba gerando, então, comunicação com as capitanias e a pecuária vai ser importante para isso, né? As mulas, por exemplo, do Rio Grande do Sul, do atual Rio Grande do Sul, vão servir de transporte para vários produtos que vão ser, de alguma forma, utilizados, consumidos na região sudeste, na região mineradora. Também, até depois, o charque gaúcho vai alimentar a escravaria do centro do Brasil. Ok? Então nós temos a pecuária como elemento de expansão, como economia subsidiária. Depois da pecuária tem as missões. Eu botei as bandeirinhas aqui, ó, espanhola e portuguesa. Galera, estamos falando de Brasil português. Não esqueçam, tá? Principalmente a galera do sul, aqui, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aquelas missões que vocês foram quando eram piá, né? Com a mãe, liberou vocês no ônibus com a professora Sônia, aquela banda que vocês davam lá, que foi tumulto, comendo fandangos e tomando fruque. Ah, aquela banda que vocês deram não eram missões portuguesas, tá? Eram missões que pertenciam à Espanha, tá? E não é nem essa aqui, ó. Vou contar uma história. Aqui na região que é o atual Rio Grande do Sul, no centro dele, na região do TAP, jesuítas espanhóis vieram para cá e, junto com os índios guaranis, criaram uma espécie de núcleo de ocupação e de produção, tá? Aqui dentro.
que são as missões espanholas, que tem aquele projeto catequético ligado à contra-reforma da Igreja Católica lá na Idade Moderna. O que vai acontecer? Essa galera aqui, os padres jesuítas e os guaranis, com sua produção, acabaram atiçando quem? Atiçando a atenção dos bandeirantes. Os bandeirantes que vinham buscar indígenas para substituir a mão de obra africana que estava cara lá do período holandês do vídeo que a gente viu. E obviamente que o índio missioneiro, o índio das missões, por seu caráter produtivo e mais, digamos assim, disciplinado, ele era o índio preferido pelos bandeirantes. Então tinha ataque direto de bandeirante dentro de missões para buscar esses indígenas como mão de obra. E um conflito direto desses colonos com os padres jesuítas. Tanto que foi tanto conflito que os caras largaram fora. Eles foram embora daqui, né, abandonaram essas missões e depois vão através, no outro lado do Rio Uruguai, eles vão fundar o que seria os 7 povos aqui, ligado aos 30 povos das missões do Paraguai. E uma coisa importante, tá? Principalmente para a história do sul aqui, meridional. Quando eles vão embora, eles vão deixar o gado solto, formando as vacarias. E esse gado solto, galera, que vai com o tempo, né, gerar a atenção de portugueses e espanhóis numa nova economia, numa nova lógica do século XVIII. A ocupação do atual Rio Grande do Sul é, em parte, vinculada a esse gado solto que foi, né, liberado pelos jesuítas quando saíram das missões do TAP. Certo? E as missões portuguesas são mais concentradas na região norte, ali Amazonas e Pará, ligado às drogas do sertão, uma ideia de ocupação e produção aqui com os índios, cacau, castanho, urucum, guaraná e essas coisas. Então as missões também vão ser um território, um núcleo de ocupação que vai ampliar a América Portuguesa e as missões jesuíticas vão ficar num espaço aqui que depois vai ser conflituoso entre Portugal e Espanha, ampliando as fronteiras e aumentando para baixo a história do Brasil mais meridional, que a gente vê em outro momento. Agora os bandeirantes, tá? Os bandeirantes são interessantes porque tem todo um vínculo, um mito ligado a essa figura do herói valente com seu facão desbravava e aumentava a interiorização, criando novas regiões, novas vilas, novas cidades dentro do Brasil. Esse mito paulista, porque é de lá da região de São Vicente, os bandeirantes, apesar de no início do século XX serem construídos como esses desbravadores, uma espécie de mito fundacional de São Paulo ligado ao Brasil, eles também eram pessoas humanas e perversas, bandidas, que matavam, escravizavam, estupravam, meio sem lei, né, dentro do território em busca de índio, em busca de outras coisas. Isso é uma conotação importante, uma reflexão importante para se fazer acerca da figura do bandeirante. Dependendo de como ele é contado, de quem o conta, a sua imagem pode ser construída como herói ou como vilão. Mas não deixa de ser um ser humano do seu tempo, né, que fazia aquilo que achava que tinha que fazer dentro da sua lógica ali. Esses bandeirantes, tá? Agora, para vestibular de uma forma mais formal, a gente tem que dividir como é que era organizada essa atividade. Nós temos as entradas e as bandeiras. As entradas, galera, eram geralmente atividades oficiais, financiadas pela coroa, buscando o quê? Metal precioso, né, indo atrás de quilombos e também, tá, respeitando Tordesilhas já que eram oficiais. Isso pelo menos durante, né, ou antes do período da União Ibérica. As bandeiras, então bandeiras que eram particulares, financiados por proprietários particulares, que tinham no mínimo 3 funções. A bandeira de caça ao índio, tá, que vai buscar então índios para as lavouras e para a mão de obra alternativa. Lembrando que eu já disse em vídeo anterior, tá, não significa dizer que ao substituir o indígena pelo africano no Brasil, que não deixou, que acabou a escravidão indígena. Ela vai continuar em várias regiões que não têm condições e capital para financiar a entrada de escravos africanos. E o bandeirante vai ser esse Uber, esse motoboy, que vai dessa banda buscar os índios ali, certo? A bandeira de contrato também, que buscava quilombos, né, que tentava destruir quilombos ou buscar quilombolas fugidos, tá? Por exemplo, é um bandeirante, Domingos Jorge Velho, que vai acabar com o famoso quilombo de Palmares na Serra da Barriga, no atual Alagoas, no final do século XVII. E nós temos também as bandeiras de prospecção, que sempre existiram, que no meio dessas bandas toda mata dentro com facão, os caras iam procurar metais preciosos. E nós temos aqui, encontraram aqui ouro no final do século XVII, certo? Na região das Gerais, que viraram Minas Gerais aqui e que vão, né, com isso, impulsionar a famosa economia da mineração, o famoso ciclo do ouro do Brasil. Para fechar, uma reflexão, essa imagem aqui do Jean-Baptiste Debré,
pintor, tá, que veio para cá, para o Brasil no século XIX, na famosa missão artística francesa, a convite, financiado pelo Dom João. Esse cara pinta desde lá da família real almoçando até a vida na senzala. E ele vai pintar aqui um cotidiano de uma missão não, de uma prática dos bandeirantes. Percebam que são índios escravizados sendo buscados pelos bandeirantes. E olha quem é que compunha aqui os bandeirantes. Índios também. A grande maioria da organização das bandeiras que saiu do interior de São Paulo, Brasil adentro, para buscar índios, eram também índios. Tá? Com isso, a gente desconstrói um pouco aquele mito, aquela coisa meio caricata de um mundo branco contra o mundo indígena dentro dos bandeirantes. Havia essa absorção de tribos indígenas que buscavam outras junto com os bandeirantes. Inclusive, são esses indígenas que vão, junto com os bandeirantes, atuar na descoberta de muitas coisas ligadas à medicina, à alimentação do Brasil, com toda a sua flora, com essas questões naturais. Então, saímos dessa dicotomia branco versus índio, certo? No sentido mais específico. Genericamente, é claro que do ponto de vista da Idade Moderna, o europeu ele vem para cá e ele violenta culturalmente, fisicamente, né, o nativo, mas dentro da história das transações, das realizações, dos contatos humanos, havia essa coisa um pouco mais heterogênea, um pouco mais complexa. Então, dentro das bandeiras, sim, haviam centenas de índios que faziam o trabalho de busca de outros índios também. E no próximo vídeo a gente trabalha com novos tratados, com outras organizações que vão delimitar o que é Portugal e o que é Espanha nessa América cada vez mais tensa, cada vez mais intensa e cada vez mais interessante. Beijo do Marcito e até a próxima aula.